fora, né? E eu tenho aqui uma palavra de Deus para você. Hoje é a nossa 7ª sexta-feira da campanha da família. Hoje a gente encerra. Vocês trouxeram o pergaminho? Trouxeram? Vocês vão depois botar aqui no altar, né? Na verdade, depois a gente vai fazer aqui uma oração no altar. Quem pode se ajoelhar, vai se ajoelhar. Quem não pode, pode orar em pé ou pode orar sentadinho mesmo. Mas vai botar aqui o seu pergaminho para mim estar levando depois no monte. A gente vai levar no monte para estar orando pela sua vida e a sua família, tá bom? E eu quero falar aqui hoje um método que tem sido abandonado por nós, tem sido abandonado pela igreja. Um método simples, porém às vezes difícil, dificultoso, mas aquele que pratica esse método, com certeza, além de receber a paz interior, também vai ter muitas vitórias. O que é, pastor? Diga assim comigo: oração. Oração. A oração é o maior método da igreja, né? Tirando a palavra de Deus. A oração, ela é a ponte entre você e Deus. Aqueles que aprendem a cultivar a vida de oração vai ter muitas vitórias. Você vive em outro nível, né? Hoje eu estava até indo lá visitar a dona Ana. Aí eu deixei o carro aqui, eu falei, eu vou andando lá na casa dela. É aqui na Piaí. E aí eu estava tão cheio do Espírito Santo, que eu estava aqui no jejum e na oração, que assim, irmão, parece que você vive em outro mundo. Parece que você não enxerga problema. E aí Deus vem falando comigo que se a igreja aprendesse isso, né? Na verdade, a igreja sabe, mas não pratica. E aí a gente fica com crise de ansiedade, estressado, né? Porque os dias são maus, entenda? Os dias são maus, as lutas são grandes. Se você soubesse que 24 horas o diabo, ele anda ao seu derredor, bramando como leão, buscando te tragar mesmo, e ele quer te tragar, te botar depressivo, ansioso, te afastar da presença de Deus. E às vezes a gente não ora, a gente não busca Deus, e aí as setas entram. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre a oração. Vamos lá. Jeremias 33, por gentileza. Jeremias, capítulo de número 33. Jeremias, capítulo 33. Ezequiel, Daniel, né? Ou melhor, volta um pouquinho. Isaías, Jeremias, capítulo 33. Então vou te explicar aqui hoje o poder da oração. E a oração, ela tem poder primeiro na sua vida, e depois a oração, ela transforma a vida de outras pessoas. Inclusive hoje é a campanha do quê? Da família. Então não existe outra fórmula para você aí alcançar seus familiares, rogando por ele, clamando por ele. Aquela pessoa que está com o coração duro, que virou a cabeça, que tem uma mágoa. Pastor, como é que eu faço? Que eu tento de tudo. Deixa eu ajeitar essas cadeiras aqui. Gente, eu tenho um chilique com cadeira. Se eu ver cadeira desarrumada, eu não gosto na igreja. Então, presta atenção. Quando você quer alcançar aquelas pessoas que têm um coração duro, aquelas pessoas que às vezes se afastou de você, tem uma mágoa, um ódio, ou porque você errou no passado mesmo, e às vezes você se arrependeu, você quer uma oportunidade de se reconciliar, que ninguém aqui é perfeito, ou aquela pessoa simplesmente virou a cabeça mesmo. Pastor, como que eu mudo essa situação? Porque eu falho, eu já fui lá pedir perdão, às vezes é um filho seu, às vezes é uma nora, entenda bem, eu não sei. Orando. Você já fez sua parte? Agora ora. Amém? Então vamos lá, ó. Jeremias 33, versículo 3 diz assim, ó: clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Está na mesma versão aí, Renata? Tá, né? Clama a mim. O que é clamar? Essa palavra clamar, ela é orar. Deus está dizendo o seguinte: orem a mim, né?
venham até mim. E como é que eu vou até Deus? Em oração. Agora preste atenção, a oração, ela não é, eu sempre costumo dizer isso, ela não é um monólogo. O que é isso, pastor? Só você fala, ou só Deus fala? Não. A oração, ela é um diálogo. Diga comigo, um diálogo. O que é isso? Você fala, mas você também deve parar para quê? Para ouvir, porque muitas das vezes você ora e aí você não tem paciência para ficar ali e esperar Deus falar contigo aquilo que você orou. Às vezes você pede a Deus uma instrução, Deus, eu não sei agir nessa situação aqui, Deus, eu não estou sabendo. E o que é orar? Deixa eu te falar para você, orar não é um ritual, gente. Tem muita gente que acha que orar é um ritual, né? Não criticando as religiões de ninguém, mas um exemplo. Lá em Mateus, vamos lá para Mateus 6, por favor. Vamos lá. Mateus capítulo 6. Vamos passear na Bíblia aí, que é bom tudo mostrar na Bíblia, né? Mateus capítulo 6. Hoje nós estamos aprendendo o poder da oração. Se você está vendo um botãozinho aqui em mim, é o microfone novo, tá, gente? Agora é mais chique, né? Deus é bom, né? Chegou o nosso microfone aí. Acharam aí Mateus 6? Mateus capítulo 6, versículo de número 7 diz assim, ó: e orando, não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão o quê? Ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então isso aqui, alguns teólogos, alguns pastores interpretam mal esse versículo. Ah, pastor, então eu não preciso orar porque Deus já sabe o que eu preciso. Não, o que Jesus está dizendo é o seguinte, ó, não useis, né? Bota lá, Renata, no versículo 7. Olha lá, e orando não useis de vãs repetições. Quem já teve o hábito aqui de orar o terço? Então, você fica ali o quê? Repetindo a mesma coisa. É o terço. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Agora é na hora de nossa... Amém. Aí de novo, Ave Maria, cheia de graça. É isso que Jesus está falando. Para você não ter vãs repetições, ou ainda que não seja o terço ou alguma coisa, às vezes é aquela oração, toda hora você fala a mesma coisa para Deus. Deus me cura, Deus me cura, Deus me cura. Isso é incredulidade. Quando você ora na fé, quando você ora na certeza, na convicção, você, Pai, me cura, e ali automaticamente você já crê que está... Aí como é que você faz depois? Ações de graça. Senhor, obrigado que o Senhor já me curou. Pastor, mas eu não estou vendo. Lembra lá, o justo não vive pelo que vê, mas o justo vive pelo que crê. Então, você não pode ser uma pessoa mecânica na oração. Eu sempre costumo dizer o seguinte, irmão, Deus não está preocupado com eloquência, não. Deus quer a sinceridade do seu coração. Ó Deus, eu estou com raiva. Ó Deus, eu estou chateado. Não, pastor, vou falar. Irmão, às vezes nós ficamos chateados, sabe com quem? Até com Deus. Sim ou não? Eu falo quando eu estou chateado com Deus, com todo respeito, né, gente? Com todo temor. Né? Porque quem somos nós para ficar chateado com quem? Mas nós ficamos. Somos seres humanos. Às vezes você fica chateado que algo não acontece, algo dá errado. Aí você fica angustiado. Aí, em vez de você falar para Deus em oração, você quer barganhar com Deus. E Deus conhece teu corpo? Conhece teu coração. Você tem que ir, a oração ela não é um ritual, entenda bem. Pastor, Deus atende só de joelho? Não, Deus atende o seu espírito. Entenda bem, Deus não atende só, tem que botar gravata para orar? Desculpa, muitas das vezes eu não estou aqui para tirar intimidade e hábitos de ninguém, mas às vezes eu oro em casa sem camisa, pessoal. Ué, que isso, pastor? Ué, Deus ouve a camisa ou o meu espírito? Meu espírito, gente. Então, se você estiver no banheiro, tu não ora? Estiver lá no trono, né? Eu oro no trono. Por isso que a Bíblia diz para a gente orar em todo tempo. O que ora é o teu espírito, diga amém. É claro que muitas das vezes eu sempre sigo a direção do espírito.
Eu geralmente oro de camisa, mas às vezes eu oro sem camisa. Estou em casa. Mas às vezes, quando eu vou orar sem camisa, o Espírito Santo fala, vai lá botar a camisa. Deu para entender? Ah, pastor, eu só oro de gravata, eu só oro de... Não, irmão, o que ora é o seu coração. Você está lá no ônibus indo trabalhar, você pode estar em espírito de quê? De oração. Eu vim de casa no espírito de oração. O que é isso? Eu vim cantando louvor. Eu vim, Senhor, me enche do Espírito Santo. Deus, o que eu prego para o teu povo? Eu vim no espírito de oração, porque orar é em todo tempo. Diga amém. Amém. Então, diga assim comigo, orar não é um ritual. Não é, você tem que abrir o quê? O coração. Abre o coração. Fala o que você está sentindo, entenda bem. Fala o que você quer de Deus. Fala qual é a sua angústia, a sua tribulação. Fala aquele parente, Senhor, é meu marido que não anda muito bem. Senhor, é minha esposa, entenda bem. Senhor, irmão, quantas vezes eu já venho conversando. Eu sempre digo isso, e desculpe se eu sou taxativo, mas eu gosto de falar isso. Jesus é o maior psiquiatra e psicólogo que existe. Jesus é o maior psiquiatra, gente. Agora, o que você faz no psiquiatra? É isso. O que é orar? Diga, falar. Orar é falar. Orar é abrir o coração. Então, não fique repetitivo. Não ache que por você falar muito ou começar a usar palavras, ó soberano e eterno e não sei lá mais o que. E Deus fala, não passa de religiosidade. Deus não atende oração. Então vamos lá, ó. Versículo 7. E orando não useis de vãs repetições. Não fique toda hora falando a mesma, igual um papagaio, né? Não, abra o coração. Ó Deus, eu estou aqui em nome de Jesus. Pastor, e tem que usar o português certo? Se puder, use, mas Deus não está preocupado com isso. Deus quer ver o teu coração. Tem momentos que a gente está orando baixinho. Agora, tem momentos também que tem a oração do clamor. Diga comigo, clamor. Lá em Jeremias, volta lá, Renata, por favor. Jeremias 33. O pessoal daí de trás está me ouvindo bem? Então, Jeremias 33, ó. Clama a mim. Esse clamar aí, ele significa no hebraico e no grego, grito. Quando Bartimeu queria ser curado, o que ele fez? Ó Deus, filho de... A Bíblia diz que ele o quê? Gritou. Às vezes, irmãos, é necessário extravasar. Sabe por quê? A pressão está grande. A pressão está tão grande, a luta está tão grande, que às vezes você precisa o quê? Diga comigo, bradar. Bradar, o que é isso? Ó Espírito Santo, ó Deus, eu estou aqui. É às vezes aquele clamor intenso. Então, você não pode ser aquela pessoa religiosa e achar que quem ora gritando está errado, porque às vezes não está. Às vezes é necessário você extravasar, e às vezes Deus quer que você faça isso. Ó Espírito Santo, eu não aceito isso, eu não aceito essa situação, eu vim aqui em nome de Jesus. Às vezes é uma doença, é uma enfermidade, às vezes é uma depressão, é um problema que você está enfrentando, e você está enfrentando caladinho, ou então aquela oração, Senhor Jesus, e Deus fala, clama, brada, aleluia, clama a mim, e o que vai acontecer? Responder-te-ei. Primeiro vem a resposta ou primeiro vem o clamor? Vem o clamor. Deus não responde quem não ora. Se você não ora, você não tem resposta. Pastor, por que a minha vida não vai para frente? Você está orando pouco. Você está orando muito pouco. Você tem que orar mais, tem que se envolver com Deus, tem que estreitar relacionamento. Pastor, eu só ando fraco, só ando desanimado, sem poder, desanimado para a igreja, desanimado para o culto, desanimado para a família. Por que se a Bíblia diz que Deus é a tua força? Por que a Bíblia diz que Deus, Ele é a tua luz, que Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhuma força? É porque você não está indo beber água, você não está buscando a fonte, você não está orando. Não tem como. Gente, eu vou fazer 17 anos e eu cultivo uma vida de oração. Eu não estou pregando para você o que eu não sou exemplo. Se você meter a mão aqui no meu joelho, isso aqui não é para me engrandecer, não. É só exemplo para você saber o pastor que você tem. Meter a mão aqui no meu joelho tem casca.
Por quê? Porque eu cultivo, eu oro, eu busco a Deus, eu me envolvo com o Senhor. Senhor, eu quero a Tua presença, eu necessito de Ti, eu necessito da Tua graça, eu necessito da Tua unção. Me ajuda, me fortalece, não me deixa olhar para a direita nem para a esquerda, não me deixa me corromper, não me deixa adulterar, não me deixa roubar a igreja, não me deixa, Senhor, me perder. Renova o meu primeiro amor, renova a minha alma. Senhor, me dá visão da Tua palavra. Senhor, eu já estou 16 anos, mas eu não quero ter tempo de casa, eu já sou velho no evangelho, como muitos têm aí, irmão. Não, meu irmão, pastores ranzinhos, o que acha que já sabe tudo, e são secos, porque não oram, não cultivam uma vida de quê? De oração. Então ele está dizendo, ó, clama a mim e responder, e anunciar-te-ei, ou revelarei, coisas o quê? Grandes. Quem ora vai viver coisa pequena ou grande? Grande. Agora, essas coisas grandes, entenda bem, não é só da terra não. Coisas do céu, irmão. Agora, o que são essas coisas grandes? Não sei. Você tem que pedir a Deus. Às vezes, se você me encontrar em certas intimidades com Deus, tu pode até se escandalizar. Deus me bota para rir, às vezes eu danço no espírito. Quem olha para... Aqui, pastor, tá o quê? Porque você não entende as coisas do céu. Intimidade não se... Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Intimidade, irmão, não se discute com ninguém. Você é casado, eu não posso te ensinar. Ó, vai lá no teu quarto, que é isso? Você e sua mulher, você e sua... mulher, o que é isso? Quando você vai no banheiro, você fecha o quê? A porta, que é intimidade. Cada um tem a sua intimidade. Agora você tem que clamar. Senhor, o que o Senhor tem para me revelar? Imagina aqui uma igreja aqui, ó. Daqui a pouco eu estou pregando aqui, você está vendo um anjo aqui, ó. E você não é aquele crente menino, não, que sai pulando, não. Você, meu Deus, Deus está me mostrando um anjo ali no pastor. Meu pai, Deus está me dando visão aqui na igreja. Essa é a igreja que ora, irmão. Vai sonhar com arrebatamento, vai sonhar, Deus vai falar contigo. Deus, a pessoa que ora, ela não é enganada por nenhum espírito. Duvido se você ora, se tem pastor que te engana. Ora a Deus para ver se eu sou homem de Deus. Ora. Eu gosto que você ore. Ó, pastor, Deus, o pastor Diego é homem de Deus. Mostra para mim. Tu vai ver se Deus não vai mostrar. Vai para uma igreja aí e fala, Deus, esse homem que está aí, esse líder que está aí. Sabe qual é o problema da igreja? A igreja engole tudo que não ora. Aceita tudo que não ora. Hã? Você acha que eu vejo muitas igrejas aí e eu vejo muitos pastores. Você acha que eu como tudo que eles dão, irmão? Ó, Deus me mostra no altar homossexual. Esses dias eu fui pregar numa igreja, o ministério foi até comigo, o cara do corinho de fogo era homossexual e Deus me mostrou para Yasmin, porque quem ora tem de ser alimento. Quem ora tem de ser alimento. Quem ora você fala, e esse cara aí, né? Espírito Santo. Clama o quê? Clama? O que ele vai fazer? Quem quer resposta? Antes da resposta vem o quê? Vamos para Tiago capítulo 5, por gentileza. Vamos lá. Lá no finalzinho da Bíblia. Tiago capítulo 5. Temos que orar, igreja. Vamos orar. É difícil, é uma disciplina difícil. A carne milita para você não orar. Hoje tem tantos entretenimentos, né? A internet, o TikTok, o Instagram. Eu gosto de um pregador americano, Tiago capítulo 5, abre aí. E ele diz assim, a prova de que, que a igreja tem tempo para orar vai ser o Facebook. Ai, pastor, eu não tenho tempo para orar. Aí Deus vai mostrar quanto tempo tu gastou nas redes sociais. À toa, vendo vida dos outros. Assim, ó, um dedinho assim, ó. Fum, fum, fum. 1 hora, 2, 3, 4. Tem gente que rompe a madrugada na internet, mas não bota o joelho no chão. Mas pastor, para tu não entender mal minha pregação, mas não posso ajoelhar. Sentadinho, deitado. Não importa.
A igreja precisa voltar à prática da oração. Senão a gente vai inventar, irmão. Vamos inventar. É o que está acontecendo hoje na igreja brasileira. Vamos inventar tudo. Vamos inventar isso, vamos inventar aquilo. Bota pagode gospel, bota festa da roça, bota uma opção de coisa dentro da igreja. Para atrair, desculpa, os bode. Não ovelha. Porque bode não gosta de orar. Chama bode para orar para tu ver. Tu brigou, tu arrumou contenda, irmão. Chama bode para orar. Bode não gosta de orar, bode gosta de entretenimento, de festa, de culto de revelação. E eu não sou contra a revelação não, mas só gosto disso. Ai pastor, aqui revela, aqui revela. Tem revelação aqui? Tem, irmão, tem a palavra aqui, quer? Maior revelação. Você pode, vou te falar uma coisa aqui. Pode pegar, eu falo sem medo de errar. A maioria dos pastores de revelação cai. Pode pegar. Não é todos. Eu falei o quê? Para não ter, tem as exceções. Mas a maioria dos pastores que guia as igrejas deles só na revelação, cai. Pode ver. Não estou falando besteira não. Você tem visto isso ou não tem visto? Quem tem visto isso aí? Levanta a mão. Pode ver. Ai pastor, que ali revela, ali cura. Não vou falar o nome de ninguém, tá gente? Não estou aqui para alfinetar ninguém. Estou te ensinando a discernir o evangelho. Eu não sou contra igreja não, nem pastor. Mas eu tenho que pregar para te ensinar. Não, tu cai nos lobos aí, irmão. Nos espíritos enganador. Aí vai para dentro da igreja. Não, porque minha igreja é famosa. Não, porque meu pastor, pastor, ele tem uma unção, com amante. Ele revela nome com amante. Ele faz isso e vira cambalhota. Isso não me surpreende não, irmão. A Bíblia diz que nos últimos dias virão falsos cristos. Você sabia disso? E a Bíblia diz lá em Mateus assim, se disserem que Jesus está ali, não vá, é demônio. Vai ter gente aí que vai se passar por Jesus. Já tem aquele Henri Christ, já teve tantos aí que se passou por Jesus. Vamos lá, Tiago 5, acharam? Diga, Senhor, me dá discernimento. Tiago capítulo 5, versículo de número 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e falai mal um dos outros. Orai para serdes não, para que sarareis. Olha lá, na minha está curado, peraí. A minha está, perdão, porque tem versões que está curado. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos, para que oração cura, oração liberta. Sabe que você está perturbado, inquieto, ansioso, você não ora. Você faz tudo, irmão. Você limpa a casa, você atende teus clientes, você entra no Zap, você entra nos Stories, você vai no TikTok, você só não vai a Deus. Tem que orar, igreja. Não existe, pastor, existe uma fórmula mágica aí. Bota a mão aqui na minha cabeça, aí você quer um pastor curandeiro. É o que eu falei, joga tudo em cima de mim. Pastor, se vira, se o senhor não me curar, eu saio daqui. Vou para a Universal, vou para a Assembleia, aí daqui a pouco para dentro da macumba. Vai lá dentro da macumba, vai lá tomando passe. Porque você é preguiçoso. Você não quer orar, você não quer entrar pela porta estreita. Você não depende de pastor nenhum. O véu foi rasgado, é só você orar, meu filho. Essa é a maior pregação que você vê que eu não sou falso profeta, porque eu não estou trazendo você para mim, estou te ensinando a depender de Deus. Oração. Aí a confirmação. Aleluia. Meu Deus, o que é isso, Renata? Aleluia, gente. Orai uns pelos
outros. Ore pelo seu filho, ore pela sua mãe, ore pelo seu pai, ore pela sua escola, ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor, ore pelo presidente, ore pelo governo, ore pela educação, ore, ore e ore. Clama a mim, eu vou te responder. Coisas grandes e ocultas que tu não sabe. Diga assim comigo, coisas ocultas. Sabe o que são coisas ocultas? Que a gente não sabe, oculta. Está no mistério de Deus. Mas quem ora, Deus vai revelar mistério. Quem quer revelar mistério aí? Por que Daniel revelou mistério? Porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes você ora por dia? Muita oração, diga muito poder. Pouca oração, pouco poder. Carne grande. Estresse grande. Temperamento alto, quer bater em todo mundo, agredir, não aceita desaforo. Está orando pouco, você não ora. Aí não mata o velho homem. A carne. Pastor, como é que se vence a carne? Orando. Jesus disse para os discípulos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Deus está falando, sabe como é que você vai vencer demônios? Sabe como é que você vai vencer a carne? Sabe como é que você vai vencer luta? Orando. Mas não, a gente só quer de TikTok. A gente só quer Instagram. A gente só quer parafernália. A gente quer crente miojo, 3 minutos. E eu não sou contra a campanha não, você sabe que eu faço campanha aqui com ordem e decência, é claro. Mas quando a gente não ora, aí fica crente católico. Aí fica idolatrando isso, aquilo outro, fica apegado à campanha. Aí tem campanha na igreja, se não tiver eu não vou não. Olha só, isso é crente que não ora. Aí vai algum cantor? Vai algum cantor? Ai, tem que ter cantor. Que cantor? Cantor é Jesus, irmão. Aleluia. Fala assim para o seu irmão, você é o cantor para Jesus, vai, canta você para Jesus, abre a boca, passarinho. Isso, vai, canta. Tem que ter cantor. Ai, bota o cantor, pastor. Aí bota o cantor, na segunda-feira igreja vazia, porque você é idólatra de cantor. Eita, fala Deus. Aí pastor, aí eu percebi que aqui não tem muito, você não trabalha com muito evento não? Tem que ter evento. A igreja tem que ter evento. Aí 500 eventos, ninguém se converte. 1000 pessoas aceitou Jesus. No dia seguinte não tem uma daquelas que aceitou Jesus. Mentira, gente. Me corrija, pode se levantar aí se eu estou mentindo. Porque os pastores não querem mais ensinar isso aqui para as ovelhas, amadurecer a igreja. Você não precisa de cantor, irmão. A Bíblia diz em João capítulo 4 que nesses últimos dias nós adoraríamos a Deus em espírito e em verdade, meu irmão. Se o pastor estiver aqui, Diego, amém. Se não tiver o obreiro, eu estou aqui também, pastor. Você não pode ser chaveirinho de pastor, não. Tem gente que é chaveirinho de pastor. Quem vai pregar hoje? Eu só gosto se for o pastor Diego. Ei, sai daqui, irmão. Sai daqui, irmão. Ei, desacola de mim, irmão. Pega-se a Deus. Eu estou falando isso é para tu criar raiz mesmo. Não é para te ofender, é para tu criar raiz. Tu entender o que é o evangelho. É a obreira Renata que vai pregar. Não gosta da pregação dela. Gosta da palavra, pelo menos, amém? Quem gosta da palavra aí? Então, quem estiver pregando, a gente vai receber. Pode ser uma criança, eu como pastor, teólogo, não estou nem aí para isso. Eu sento, pregou a palavra, eis-me aqui. Pum, recebo. Pregou a abobrinha, não vou criticar o cara não, jogo no lixo, vai. Isso aqui não serve. Acabou. O que eu estou te ensinando? A depender de Deus. A ser um cristão maduro. É isso que falta nessa igreja brasileira. É por isso que os outros vão me bater, por isso que tem pastor que não gosta de mim, sabia disso? Tem pastor em Sepetiba que não fala comigo, não gosta de mim. Eu amo eles, eu os amo, mas não gosta, porque eu prego a verdade. Doa quem doer. Eu já disse para você, eu estou lutando para cada dia mais a igreja crescer, e eu sei que Deus está crescendo. Eu comecei com uma, foi embora,
A gente é mais de 100 e poucas pessoas agora. Só que eu não estou desesperado para a igreja crescer, irmão. Quem quer, quer. Quem não quer, amém. Se tiver que pregar minha vida toda para 100 pessoas, eu vou ser fiel com 100 pessoas. Mas eu vou pregar a verdade. Porque no dia do juízo, vem cá, você é o pastorzinho fulano. Meu Deus, Renata, tira isso aqui, filha. Meu pai do céu, o que é isso, meu Deus? Diga amém, gente. Amém. Bem. Aproveita e bota um fundinho agora. Ó, no dia do juízo, Deus vai me pedir o quê, gente? Ele quer saber se eu fui famoso? Não. Tive 300 mil seguidores, 1 milhão de seguidores? Ele vai falar assim: como tu pastoreou a minha igreja? Bonitão. Oh, bonitão, Diegão. Aí vai chegar o acerto de conta. Nesse dia aí, não tem você, não tem minha esposa, não tem ninguém, é eu e ele só. Ele vai falar: por que tu não pregou a minha palavra? Só pediu dinheiro dentro da igreja, só fez isso, fez aquilo outro, botou aquilo outro. Mas Deus, eu curei. Deus, eu expulsei demônio. Deus, a igreja, Senhor, 1 milhão de membros. Eu sou o Diego Osni. Aí Deus, tá pensando que aqui é lá embaixo? Por isso que Timóteo diz assim, ó: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e do que não tem do que se envergonhar. Porque presta atenção, eu posso te enganar, mas Jesus eu não engano não. Eu posso dar uma de samaritana aqui, uma de santinho, mas Jesus eu não escapo não. Eu vou falar uma coisa para você: tem muitas igrejas aí que não fecha. Não é pelo pastor não, porque Deus já tinha que fulminar o pastor. É pelos escolhidos, Deus guarda ainda. Aí Deus preserva o pastor que está no pecado, com amante, adultério, prostituição, roubando povo. Aí Deus fala: Deus, pastor, por que aquele pastor lá? Porque Deus guarda os pequeninos, os que vão de sincero. E se Deus bater o pastor, muita gente vai embora. Aí se perde, não quer mais saber de igreja. Quantas pessoas você conhece aí que não quer mais saber de igreja? Levanta a mão. Ela diz assim: eu não entro mais dentro da igreja. Quem segura essa peteca sou eu, que luto, que é verdadeiro, que ama as ovelhas. E as pessoas não querem, as pessoas não acreditam mais na gente. Eu sempre falo para você, né? Às vezes eu vou evangelizar e eu falo: não me chama de pastor não, porque quando fala, esse aqui é pastor, a pessoa fala: mais um. Mais um 7. Mas voltando, vai. A oração feita, olha aí, gente. A oração feita por um justo. Você está onde, Renata? Olha lá. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quem já recebeu uma indicação aqui de um remédio que foi batata? Levanta a mão aí. Você tomou, indicou, pastor, fez O que está mandando, o que faz efeito aqui? Meu Deus do céu, diga amém. A oração feita, a oração do justo, a oração daquele que aceitou Jesus, que tem Jesus como único e suficiente Salvador e luta uma vida de sinceridade, não perfeita. Ela ora, Deus responde. Quem aqui já foi respondido em oração? Levanta a mão aí. Levanta a mão, todo mundo. Aleluia. Hoje Deus respondeu a senhora, olha só. Versículo 17, ó. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, o que ele fez, gente? Fofocou, reclamou, orou. Elias orou. Aí tu fala, pastor, mas Elias era o profeta. Aí a Bíblia quebra esse espírito na gente, que a Bíblia diz assim, ó, era sujeito às mesmas paixões. Que é isso? Elias era um ser humano normal. Elias era igual eu e você, mas ele tinha uma virtude que muitos de nós não temos. Qual? Orando. Elias era um homem de oração. Elias resolvia tudo à base da pancada ou da oração? Pastor, eu vou lá falar umas verdades. Não faça isso.
Aprenda a orar. Você sabia? Olha só, vocês que são minhas ovelhas, deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês. Da minha parte com Deus. E não fique triste não se tal coisa acontecer algum dia. Às vezes o Espírito Santo, ele me separa. E ele diz assim, não manda mensagem para ninguém. Só ora. E eu me coçando para mandar mensagem. Às vezes Deus fala, não manda mensagem para ninguém. Sabe o que é isso? É Deus falando assim, tu depende de mim ou não depende? Ora que eu vou trazer. E eu já cansei de orar e Deus trazer pessoas. Sem eu precisar mandar uma mensagem. Às vezes, através da oração, Deus também fala, vai lá atrás dela. Então tudo é mas Deus vai te dar direção se você fala, Deus vai me dar direção se eu orar. Quem quer a direção de Deus aí? Todos nós, né? Agora vamos para Atos e eu encerro aqui a pregação, para não ficar muito tediante. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vocês estão gostando dessa mensagem, gente? Sim ou não? Aleluia? Vamos orar, igreja. Vamos orar. Não teve jeito. A bomba não saía água, não tinha água para ninguém tomar banho. Falei, vai todo mundo sem tomar banho. De repente eu desci lá, comecei a chamar Jesus no seu campo, sem água. Saiu água. Ô, glória. Aí, viu? É isso. Isso é interessante, que às vezes você pensa assim, pô, pastor, vou orar pelo um cano. Isso é depender de Deus em tudo. Eu fiz isso aí uma vez também, sabia? Falei, lá em casa, se eu esquecer de ligar a bomba e dar essa queda de água, né? Não dá? Às vezes a gente não sei. Porque às vezes eu não acompanho muito a internet, o pessoal faltou água, eu nem sabia. Aí lá eu tinha que ligar a bomba para ter água. Falei, meu Deus, acabou a água aqui, lascou. Aí eu falei, Jesus, aí eu fui estender a mão. Não sei onde que fica aí o centro do negócio, né? Falei, Jesus, em nome de Jesus, se é capeta, é homem, seja o que for, eu oro agora em nome de Jesus, eu determino água. Irmão, a água não chegou? Vamos aplaudir a Jesus, Deus é bom. Ela correu para a cama e falou, vou esperar daqui um dar um grito, não, vai estar na casa, em nome do Senhor Jesus, é o inimigo que não quer que está para a igreja, mas a gente vai, quando eu vou lá? Comprei também com Jesus, chamei a água. Pum, voltou a água, eita glória, irmão. Glória a Deus. Foi forte a sua fé. Vamos lá, Atos capítulo 12. Gente, coloca. Irmão, eu oro por tudo. Eu não boto só Deus em coisa grande não. Coisa pequena, uma decisão, a palavra que eu vou pregar, as pessoas que eu tenho que ajudar. Porque até para ajudar você tem que orar, sabia? Então tu vai ajudar os outros aí, tu se ferra. Aí tu ajudou quem Deus não queria que você ajudasse. Pastor, colhi um vento, o que foi, irmã? Pastor, fui ajudar o irmão. Irmão, e o que aconteceu? Pastor se levantou contra mim. Aí eu te pergunto, Deus mandou tu ajudar? Tinha que ter orado, sim ou não? Senhor, devo ajudar esse irmão? Devo dar dinheiro para ele? Devo... Porque às vezes o irmão está na prova por desobedecer. É um tratar de Deus. E aí tu vai se meter lá. Aí tu entra na prova também. Cuidado, ora, meu irmão, ora para tudo. Vamos lá. Atos capítulo 12, acharam aí? Atos capítulo 12, versículo de número 1. Diz assim pra gente, ó. Por aquele mesmo tempo, o que aconteceu, gente? Vai lendo aí a igreja, vai. Versículo 3. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também o quê? A Pedro. E eram os dias dos asmos, né? E havendo prendido, e o encarcerou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Vai, lê a igreja agora. O que a igreja fazia? Baile gospel? Não, a igreja fez baile gospel? Pagode gospel?
A igreja botou passeio, entretenimento. Pedro está preso, festa da roça, vamos lá. Olha a cobra. O que a igreja fez? Orou. Deus te trouxe aqui para te dizer, oração funciona ainda, aleluia. A igreja orou, meu filho. Minha filha, a igreja orou. Olha para cá, os discípulos estavam em crescimento, pregando a palavra. As autoridades daquela época estavam perturbadas, Satanás estava se levantando. A Bíblia diz que mataram Tiago, um dos discípulos, à espada. Aí eles viram que era ótimo, os cristãos ficaram ali meio abalados, mas perseveraram. Porque tem um segredo com Deus, tá? Às vezes quanto mais bate, mais a gente cresce. Aleluia, eu vou falar de novo para você pegar essa profecia. Quanto mais bate, mais a gente cresce. Pastor, a luta está grande, é porque você está crescendo. Aleluia. A igreja estava crescendo. Prenderam Pedro, que era o líder. Pedro era o líder. Imagine prender o líder, gente. Quando souberam que Pedro estava preso, eles pensaram, perdemos a Tiago, mas não vamos perder Pedro. Fala assim para o seu irmão, tu não vai perder ninguém da tua casa. Ô glória, vou repetir, tu não vai perder ninguém da tua casa. Ô glória, você não vai perder ninguém da tua família. Perdeu Tiago, pastor, mas eu já perdi. Mas você não vai perder. Por quê? Porque você vai orar. Aí a Bíblia diz que eles disseram, vamos. Aí a autoridade aqui, que era Pilatos, Herodes, perdão, queria matar Pedro, prendeu ele na prisão com 4 soldados. Impossível Pedro sair daquela cadeia, mas a igreja estava orando, oh glória. Mas a igreja estava orando. Segura na mão do teu irmão aí, que eu já estou na autoridade da palavra. Fala assim para ele: ninguém destrói quem ora, oh glória. Ninguém para quem ora, oh glória. Ó, Deus te trouxe aqui para te dizer, o diabo está doidinho para te parar. O diabo está doidinho para te parar. Mas você não vai parar. Você não vai parar. Você vai orar. Pode dizer no teu coração: Deus, quanto mais o diabo vier, mais eu vou orar. Oh glória! Sabe qual é o problema? Que quando o diabo se levanta, em vez de a gente intensificar o clamor, a gente desanima. Ai pastor, eu estava indo tão bem na igreja, pastor, se levantou um vento. É lógico, você começou a incomodar ele. Mas sabe como é que ele vai sair? Orando. Pastor antes trouxe uma mensagem ontem lá muito forte sobre Paulo, sobre o fogo, que Paulo, quando Paulo vai, os bárbaros acendem a fogueira, Paulo vai pegar lenha, e quando Paulo pega a lenha, uma serpente venenosa, cobra, morde Paulo. Paulo tranquilamente, em vez de ficar desesperado, Paulo coloca a serpente aonde? No fogo. E o fogo queima a serpente. A oração é fogo, oh glória. A oração é fogo, oh glória. Pastor, a serpente se levantou, o demônio se levantou, o capeta se levantou, o bruxo se levantou, a Maria Padilha, Mulambo, tranca a rua. Meu irmão, bota tudo no fogo. Bota tudo no fogo da oração. Bota a tua esposa na oração, bota teu filho na oração, bota a milícia na oração, bota os bandidos na oração, bota o católico, os ateus na oração. Meu irmão, um dos segredos da igreja de Charles Spurgeon, eu já falei isso para você, 12 mil membros chegaram para ele e disseram: como é que você fez isso? Como que Deus trouxe esse povo todo, esse avivamento? Ele: você quer um dos segredos? Vem aqui segunda-feira, é 12 mil pessoas com a mão levantada. Ó Deus, aviva essa nação, ó Deus, aviva, traz as almas. Aleluia. Glória a Deus. Você chegou aqui através da oração. Você é resposta de oração do pastor Diego. E outra coisa, quando se ganha uma alma, agora eu vou falar, quando se ganha uma alma por oração, nem tente sair, hein? Tu vai pagar preço. Não tem nada aqui que te entretém, tem, gente?
Não tem oportunidade? Não tem nada. O que você veio parar aqui? Oração. Não é que você foi com a minha cara, não. Minha cara não é tão bonita assim, não. Mas há uma unção da oração na minha vida. A Bíblia diz em Jeremias: com laços de amor eu os atraí. A Bíblia diz que é Deus que convence o homem do pecado, da justiça. Eu posso pregar até meia-noite, posso falar bonito, posso falar grego, hebraico. Se não tiver o poder da oração, tu entra aqui e amanhã tu fala: não volto mais, porque é uma igreja seca, vazia, sem sinceridade, sem ser família, sem ser ungida. Mas quando você fala: não, peraí, tem algo diferente aqui, ô glória, tem uma graça diferente aqui. A dona Rose falou assim para mim: pastor, quando eu sentei na igreja do Senhor, o Espírito Santo falou assim: é aqui que é o teu lugar, Ele é o teu pastor, ô glória. E quando eu oro, eu falo: Deus, quando as pessoas entrar aqui, elas sentarem na cadeira, atraia elas e diga para elas: aqui é o teu lugar. Mostra para ela a tua presença em mim, irmão. Aleluia. Quem está sentindo a glória de Deus aí? Pedro estava o quê? Guardado na prisão. Mas a igreja, diga, a igreja fazia contínua oração por ele. A quem, igreja? A igreja orou, a igreja se uniu, não foi para fofocar, a igreja se uniu, não foi para se entreter, a igreja disse: vamos orar, porque Deus responde oração. Meu irmão, pastor, que Pedro é esse? Pedro é teu marido, está preso nas drogas, está preso na maconha, está preso no homossexualismo, no lesbianismo, está preso em sofisma, no ateísmo, na incredulidade, na dureza. Pastor, e agora? Como é que eu faço? Joelho no chão, 3 horas da manhã. Ó, quem quer ser respondido aqui mais rápido? Quer ser? Oração da madrugada. Ah, se nós entendêssemos o poder da oração da madrugada. Eu vou tirar um dia só para pregar aqui. Por que Deus me chamou para as 4 horas da manhã? Todos os avivamentos de igrejas saudáveis, genuínas e verdadeiras, começou através da oração. Na madrugada. Abraão orava na madrugada, Jacó orava na madrugada, Jesus orava na madrugada, os discípulos oravam na madrugada, Ana orava na madrugada, Abraão orou na madrugada, ô glória, Josué orava na madrugada. Ore. Pastor, do nada eu perdi o sono. É o Espírito Santo te chamando para orar. É o Espírito Santo querendo revestir você, fortalecer você. É o dia seguinte, o diabo já está armando ciladas para você, mas lá na madrugada tu tá: Jesus, chorando com lágrimas, me ajuda, Jesus, me sustenta, Espírito Santo. A Bíblia diz, irmão, que o nosso Deus é o Deus que frustra os planos do diabo, ô glória. O diabo jurou que ia te infartar, que ia te matar, que ia te afastar, mas nessa noite Deus te trouxe aqui. Eu tô quebrando correntes aqui hoje, eu tô quebrando grilhões aqui hoje, eu estou trabalhando em teu favor. Pedro estava guardado. Dava para ir lá na marra, gente? Não. Porque Pedro estava sendo guardado pelos soldados. E o poder cristão não tinha como vencer a guerra. Mas vamos orar. Porque quando você ora, você é limitado. Mas a quem você está orando é ilimitado. Não existe fronteira para oração. Deus vai nos Estados Unidos pela sua oração. Deus vai na Câmara dos Deputados pela sua oração. Deus vai no vizinho. Deus vai no macumbeiro. Deus vai no chincheiro. Vai no miliciano. Deus tira sono. Meu irmão, Deus tira a saúde. Deus indói da pessoa. Deus faz o que Ele tem que fazer quando o crente. Agora, sabendo disso, é fácil orar? Por que é tão difícil orar? Porque há poder. Por isso que é uma guerra para orar. Dá sono, dói o corpo, a gente não tem paciência, a carne grita: ai, acaba logo. Porque quando você decide orar, a carne que habita em você não quer orar, e o Satanás também não vai deixar você orar, porque o Satanás sabe que o que vence ele é oração. Olha o versículo de número 7.
E eis que sobreveio o que, gente? Um anjo. E resplandeceu uma luz aonde? E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Porta de quê, gente? Que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. A qual se lhes abriu por si mesma. Quem quer porta aberta? Levanta a mão. Todos nós. Pastor, estou fazendo uma força danada para me chamarem, para passar na prova, para fazer aquilo, para alguém me lembrar de mim. Deus está falando: ore, porque as portas vão se abrir, ó. Olha para cá. Quem já foi no shopping? Todo mundo. Quando você chega lá, o que acontece? Automático. Tem uma versão que fala: e as portas se abriram automaticamente. Oh, glória! As portas se abriram automaticamente. Ó, bota o currículo, acorda cedo, faz a tua parte, age também. Só não esqueça do principal: oração. E depois, confie e descansa, porque vai se abrir. Oh, glória. Deus está me mostrando portas sendo abertas aqui. Vai abrir porta do céu para você. Vai abrir a porta da saúde para você. Vai abrir a porta da prosperidade para você. Vai abrir a porta da salvação da tua casa. Ei, se prepare que por esses dias, eu vou lançar essa profecia, pega aí. Se prepare que por esses dias Deus vai tocar em alguém da tua família. A pessoa que está lá vai dizer: vamos para a igreja, eu vou congregar contigo. Eu quero Jesus, eu quero aceitar Jesus. Eu quero servir esse Deus. A porta se abriu o quê? Ei, se eu sou homem de Deus, se eu sou homem de Deus, eu não preciso puxar saco de ninguém para você ficar aqui nessa igreja. E eu não vou puxar não, eu vou te amar, mas puxar saco eu não puxo não. Mas eu dou o dízimo de 3 mil, o problema é teu. Tô nem aí para isso. Pastor, meu irmão, aqui a gente atende todo mundo, aqui não tem acepção, é empresário, é que tem, o que não tem, é jovem, aqui é alma, aqui é família. Perfeição a gente não vai ser não. Mas se o Espírito Santo é na minha vida, como ele tem sido, eu saí de um aluguel de R$800 para vir para pagar um de 5 mil, todo mundo dizia: até maluco, você tá doido. Eu falei: se Deus é no meu ministério, se foi Ele que me chamou, eu não preciso roubar ninguém, eu não preciso fazer da igreja comércio. Eu peço votos aqui, você sabe que eu creio nos votos, votos com decência, votos financeiros, que é bíblico. Mas doideira como estão fazendo aí fora, não. Usurpar vocês, não. E se o Espírito Santo não mandar daqui de dentro, Ele manda da China, Ele manda, oh glória. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Levanta a mão, fala: o meu socorro vem do Senhor. Fica de pé com o seu pastor, fica. Isso, vamos orar. Pega o seu pergaminho aí. Quem recebeu essa palavra? Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Pedro saiu da prisão? Pedro saiu